Boa noite a todos. Vamos agradecer esta casa bendita que nos acolhe, agradecer a presença de todos vocês, agradecendo também os desencarnados que se fazem presente, que também estão junto conosco, aprendendo, assim como nós precisamos aprender um pouquinho, eles também precisam. Aliás, precisamos aprender, eu preciso aprender e muito. Então eu agradeço a presença de todos. Eu li esses dias alguma coisa que diz assim, que para falar de Jesus precisa ter peito. E eu acho assim, né, que para falar de Jesus nós precisamos ter Ele no peito, no nosso peito, né? Então eu peço que Jesus possa estar no meu peito, no seu peito, para abrir o nosso entendimento e que nós possamos nos sentir felizes por estar aqui reflexionando as passagens das bem-aventuranças que Jesus deixou para nós, que elas são tão atuais e que trazem para nós uma chave importante, a chave do nosso eu, a chave do autoconhecimento nosso, e é a chave da nossa felicidade. Sem nos conhecermos, fica muito difícil a gente procurar a paz e a felicidade, pois a paz e a felicidade, da qual o Mestre nos falou, está dentro de nós. Jesus, quando ele proferiu esse sermão, ele estava na cidade de Cafarnaum, numa encosta de uma montanha. E naquele dia ele estava reunido com os 12 apóstolos. Não era sempre que ele conseguia reunir os 12 apóstolos. Aquele dia ele estava com os 12. E foi chegando gente de todos os lugares, da Samaria, de Decápolis, enfim, de todos aqueles lugarejos ali perto de Cafarnaum. E foi aumentando o número de pessoas. Quando ele percebe aquele número de pessoas, ele sente que está na hora dele conversar mais seriamente, falando da psique humana, falando para o eu de cada um. Então ele se assenta e pede para que toda aquela multidão também se assentasse. E era o primeiro sermão profético dele. É chamado Bem-aventuranças, Sermão do Monte, Sermão Profético. Até então, ele fez as suas curas, os chamados milagres de Jesus, né? Mas ele nunca tinha reunido tantas pessoas e os 12 para falar. E foi aí que ele começa então as bem-aventuranças para todos nós. Então tem duas frases aí que vai bem de encontro à bem-aventurança, que nós vamos abrir a palestra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10. Então a vida da qual Jesus fala para nós é aquela vida formosa do Espírito, quando o Espírito liberta a sua consciência e já começa a viver a formosura espiritual. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. João 4, né? Jesus foi o cálice sagrado. Ele trouxe desse cálice os conhecimentos. E aquele que beber deste conhecimento, jamais terá sede. Se transforma numa fonte inesgotável. Conceito de bem-aventurança. Então, o que é bem-aventurança? É uma declaração de bênção com base em uma virtude. Numa boa sorte, a fórmula se inicia com bem-aventurado aquele. O que significa bem-aventurado? Em grego é felicidade. Então, feliz daquele que. E em hebraico significa em marcha. Com
Jesus se torna um paradoxo, porque a bem-aventurança não é proclamada em torno de uma virtude, mas exatamente de uma má sorte. Ele nos fala de pobreza, ele nos fala de aflição, ele nos fala de dores, ele nos fala de perseguição das bem-aventuranças. Nós estamos em marcha, exatamente. Mas o que realmente buscamos neste marchar? Veja que nós temos em marcha desde que fomos criados por Deus. Estamos numa continuidade de reencarnações. Já aprendemos muito, mas temos muito que aprender ainda. A nossa marcha, a nossa caminhada é longa. Então o que buscamos? A paz. Mas onde procuramos esta paz? Nós buscamos um objetivo. Que objetivo é esse? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E nós buscamos um relacionamento com Deus. Talvez seja por isso que estejamos aqui todos reunidos, para nos relacionarmos, ter uma intimidade com Deus. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai. E nós precisamos dessa intimidade para alicerçar a nossa fé, para termos mais segurança, para termos uma vida melhor. Não é assim que nós pensamos? Muito bem. Esta marcha nossa em busca da paz, muitas vezes nós procuramos a paz aqui. Essa paz superficial. Esses momentos de paz. Nós ficamos esperando, a maioria de nós, a sexta-feira. Corremos a semana inteira, trabalhamos a semana inteira, corremos, resolvemos, tentamos resolver os nossos problemas. Fala, oba, cheguei a sexta-feira, né? Lá no Facebook, né? Lá no WhatsApp, a gente fala, oba, chegou a sexta-feira. Será que a paz daquela sexta-feira, do sábado e domingo vai nos preencher? Outra coisa que nós seres humanos somos acostumados a gostar muito do verão, agora com o horário do verão, dá para se aproveitar muito, né? E também quando chega a primavera eu já preciso começar a me preparar, porque eu quero sair no verão com uma roupinha mais descolada, preciso estar bem com o meu corpo, com a minha mente, né? Então a gente também espera muito a estação do ano. E também, muitas vezes, a gente fica esperando a vida inteira para ser feliz, para ter paz. E tem até muitas pessoas, irmãos nossos, que esperam a paz após o desencarne. Então não faça assim não, vamos fazer diferente. A felicidade é já que ela é uma construção. E é já que nós temos que amealhar as virtudes para ter a paz de consciência. Não espere chegar o verão para você se sentir bem. Todas as estações do ano, ela traz as suas maravilhas e os seus prazeres. E faça dos dias da semana a alegria que você sente na sexta-feira, o júbilo. Tenha esse júbilo em todos os dias da semana, até mesmo nas segundas-feiras, que nós somos acostumados a reclamar muito desse dia. Então, basta você mudar um pouco os seus sentimentos. Todos os nossos dias são abençoados. Não espere a vida inteira para ser feliz. Seja hoje. Meça, qual é a sua medida hoje? O que você tem nas mãos hoje? O que você tem nas mãos de material? E o que você já amealhou de espiritual no teu coração, no teu pensamento? Reúne tudo isso e seja feliz agora. Sejamos felizes agora. É isso que Jesus nos chama nas bem-aventuranças. Ele não fala bem-aventurado será aquele, ele fala bem-aventurado é aquele. Veja que ele usa o verbo ser no presente. É aquele, então é agora o momento nosso de ser feliz.
finalidade da pregação. Ele ia comunicar à humanidade 8 regras básicas para todo o comportamento humano. Então aqui a gente convida vocês, eu, todos nós, a abrirmos os nossos corações para fazermos um exame de consciência. Ele iria nos ensinar a busca da felicidade, da qual nós falamos agora. Mas sem o autoconhecimento fica difícil a gente se sentir bem e se sentir feliz. Afinal de contas, quem eu sou? O que eu sinto? Como é que eu vivo? Tudo isso são ingredientes que eu tenho que trabalhar na minha mente para poder entender quem eu sou, o que eu estou precisando melhorar, o que eu já tenho de bom que eu já posso compartilhar e o que eu preciso receber de bom para eu melhorar e aprender a me conhecer para viver melhor, para buscar essa paz e essa felicidade. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isso disse Jesus. Então não busquemos lá nem acolá, olhemos para nós. Portanto, aqui é o autoconhecimento, é nós nos conhecermos, é nos auto-amarmos, é nos auto-respeitarmos, é saber que somos filhos de Deus e o amor de Deus jamais nos abandona, por pior que nós estejamos vivendo, por pior que estejam as nossas emoções, o amor de Deus jamais nos abandona. Ter ou ser, eis a questão. O autoconhecimento está ligado com o ter e com o ser. Tudo que eu tenho é transitório. Tudo que eu sou é meu, eu levo comigo. Então perceba, então, mas eu não posso ter? Sim, podemos ter, devemos ter. Nós precisamos, o nosso espírito precisa da materialidade para ele poder se expressar, evoluir, crescer. Mas vamos analisar um pouquinho. Se você está muito solitário, triste, e você mora numa casa, num apartamento de 30 metros, você vai projetar a sua felicidade numa casa de 300 metros. Você passa para lá, será que você vai ser feliz lá? Só porque você saiu de um apartamento de 30 metros para ir numa casa de 300? Será que a felicidade está lá? Você tem um relógio que você pagou R$80, você está querendo um que custa 800. Você adquire ele vai marcar uma hora diferente? Não, ele vai marcar a mesma hora. Você passou numa vitrine e viu uma bolsa que custa R$600. Você tem uma de 60. Você quer aquela bolsa, você projeta a sua alegria, a sua felicidade naquela bolsa. Mas a gente sente em dizer que aquela bolsa de 600 vai abrigar a mesma quantidade de material, de pertences seu que a de 60. Então vamos entender bem o que é ser feliz. Ser feliz não é eu ter muito, é o contrário, é eu ser muito. O que eu tenho é transitório, é corruptível, e o que eu sou, eu levo comigo, é patrimônio meu. O supérfluo nos atrapalha em nos conhecermos, em saber se eu sou ou se eu tenho. Mas nós gostamos muito de ter. Ainda o ter nos chama muito, né? Quando a gente fala, passei numa vitrine, vi aquela bolsa, então isso chama muito a gente. A mesma coisa é os homens com o carro, né? Se eu estou com um carro aí de porte médio, eu almejo um carro grande, né? Mais possante. Mas a gente deve pensar que o carro pequeno vai
vai nos levar ao mesmo lugar que o grande também nos levará. Então perceba o que é supérfluo e o que é necessário. O necessário é tudo aquilo que eu preciso, que a minha matéria precisa para desenvolver o meu espírito. O que é supérfluo está atrapalhando o desenvolvimento do meu ser, porque o que eu tenho demais está faltando em algum lugar. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. A sua justiça são suas leis, é o reino do ser, e tudo mais lhe será acrescentado. Então o ter vem por acréscimo da misericórdia de Deus. Então vamos ler para vocês as 8 regras das bem-aventuranças que Jesus deixou para nós. A primeira regra é a base de todas elas. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, o reino dos céus é para eles. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então nós vamos encontrar as 8 bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vamos analisar algumas das bem-aventuranças. Vamos começar pela primeira, como falamos, que é a base. Pobre de espírito, o que é e o que não é pobre de espírito. Então, pobre de espírito não é aquele que é pobre do ponto de vista material. Não é aquele que se deprecia, não é aquele que é covarde, não é aquele que esconde seu talento. Quem esconde seu talento é preguiçoso. Quem é covarde, ele tem medo. Quem se deprecia é desmancelado, não se ama. Não é pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que reconhece que é carente na esfera espiritual. É aquele que é humilde e entende que não é autossuficiente e que precisa do Pai maior de Deus para tudo. Ele é carente de Deus. E para nós sentirmos a carência de Deus, nós precisamos desenvolver a humildade, que é uma virtude que a gente precisa batalhar muito em si. Como diz Kardec, né? O orgulho, o egoísmo, são as grandes chagas da humanidade. Então todos nós carregamos ainda muito orgulho e também somos egoístas. Então precisamos atentar para o chamamento de Jesus aos pobres de espírito. Ele não entende que pobres de espírito são os desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. A humildade é a parte mais bela da sabedoria. Então veja que para nós adentrarmos esse reino dos céus que está dentro de nós, nós precisamos desenvolver a humildade e perceber e sentir que somos carentes de Deus. E se nós só chegamos a Deus chegando-se a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade do espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Então aqui, em Mateus 11, 25, Jesus, ele faz uma prece de agradecimento a Deus, ao Pai Maior. Ele diz assim: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Veja que Jesus, na sua sapiência, ele agradece ao Pai. Porque quando a gente se coloca humilde, a gente abre o nosso entendimento para novos conhecimentos. Ele agradeceu ao Pai porque esses que se dizem sábios são orgulhosos e, portanto, não têm a capacidade de abrir o seu coração para agradecer as benesses que nós recebemos do Pai. Vamos analisar a condição humana nossa. Proposta audaciosa que Jesus fez naquela época? Sim, até hoje ela é muito audaciosa para nós, né? Por quê? A medicina hoje está muito desenvolvida, mas nem por isso nós temos menos doentes. Pelo contrário, nós temos mais doentes. Veja como nós estamos doentes. Nós temos várias religiões. Se formos contar bem, nós temos uma em cada quarteirão. Tem um templo em cada quarteirão. Porém, nós ainda temos homens egoístas e muito presos à materialidade. Nós vivemos numa sociedade rica, mas a nossa moral está muito empobrecida. Nós vivemos num mundo fascinante do poder, mas estamos escravizados por ele. Então Jesus, ele vem e nos diz para desfrutar os bens da terra, mas deixá-lo com a naturalidade de quem não os tem. E ainda acrescenta: não ajunteis tesouro na terra, porque são corruptíveis, são falíveis. Ajunteis tesouros no céu. Esses sim são seus para sempre. E nós possuímos muitos tesouros já aqui, no céu da nossa consciência. Nós podemos sim já aplicar, já compartilhar o amor, caridade com todos os nossos irmãos bem mais sofridos do que nós. Nós podemos olhar para o nosso irmão com um olhar de amor e caridade e perceber o que ele está precisando. Podemos dar um simples sorriso, um simples abraço. Nós estamos aprendendo a fazer isso, a se soltar aqui nesta casa. O pessoal da minha idade teve uma educação um pouco mais rígida, onde muitas vezes você sentia uma vontade de dar um abraço no seu pai, na sua mãe. Não sei se com vocês aconteceu isso, pessoal mais da minha idade, e a gente ficava assim, ó. Não sei se eu devo, por causa da autoridade, da educação que a gente recebeu. E aqui nós estamos aprendendo hoje, né? Que um abraço, um sorriso é uma terapia, é um remédio para a nossa alma. E a gente também vai aprendendo a nos conhecer. É um elemento que nos faz nos conhecer, traz para dentro da gente algo de bom. Então veja que hoje nós temos a tecnologia nas nossas mãos. Um e-mail, um telefonema, um WhatsApp lá, tão rápido. E a gente pode conversar com os amigos, a gente pode se comunicar. Olha,
Quantos tesouros nós temos dentro de nós? Basta querer entender o nosso irmão e trazer o nosso irmão para perto da gente, que sofre muito mais que nós, porque nós estamos numa condição muito confortável. E Jesus nos chama justamente para aqueles aos quais Ele fez aquele sermão, aqueles que se achegaram a Jesus, que perceberam e sentiram que Ele era uma criatura diferente. A sua vibração dizia que Ele não era comum, igual a todos nós. O Espírito perfeito, o modelo mais perfeito, como nos diz no livro dos Espíritos, que pousou aqui na terra. Então, desde aquela época já era percebido que Ele não era um ser como nós, um ser muito mais evoluído. E Ele então nos ensina a se achegar, como Ele fez naquele sermão da montanha, se achegar àqueles pobres, aqueles estrupiados, aqueles desesperançados que eram subjugados pelo Império Romano. Falar de felicidade para eles foi uma proposta bastante audaciosa de Jesus. Mas eles entenderam e saíram daquele sermão saciados na sua mente, na sua psique, saíram confortados. E nós hoje nos confortamos com as palavras de Jesus? Procuramos colocar em prática as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus? Como anda a sua vida? Eu crio um mundo melhor. Como é que anda o seu mundo interno? Está bom? Você está feliz? Você está satisfeito? Eu só posso ser feliz quando eu sentir que o meu irmão também é. É assim que funciona o amor nos mundos felizes. É por isso que os espíritos que já habitam os mundos felizes, eles estão sempre trabalhando em prol dos mundos de regeneração, dos mundos de provas e expiação e dos mundos primitivos. Porque a felicidade nossa, dos menores, é a felicidade dos maiores. Como é que eu crio um mundo melhor para mim e para a sociedade onde eu vivo? Curando minha doença espiritual. Somos todos doentes espiritual? Somos todos doentes. Todos nós trazemos as nossas mazelas. E quantas mazelas? Veja bem, o autoconhecimento aparece de novo. Olha lá, é um remédio, é uma cura para a minha doença espiritual. Olha lá, percepção do que somos espiritualmente pobres. Admitir as nossas faltas como o primeiro passo para alcançar a felicidade da qual Jesus falou para nós no Sermão do Monte. E a paz e o contentamento de viver. Outro remédio, a humildade, desapego de si mesmo. Como é difícil desapegar, né? Das nossas coisas materiais. Lembra do jovem rico? Aquela história, uma parábola do jovem rico, que nós vamos encontrar lá em Lucas. O jovem rico procura Jesus correndo. Diz o texto que ele vai correndo. Ele tinha sede de adquirir a vida eterna. Ele pergunta para Jesus: o que faço para ter a vida eterna? Jesus então diz assim para ele: obedeça aos mandamentos, ensinado por Moisés, pelos seus pais. Ah, Senhor, mas isso eu já faço desde pequenininho. Tudo bem, então vá e venda tudo o que você tem. Segue-me, e aí você terá um tesouro no céu.
O jovem ficou muito triste e cabisbaixo. Saiu de perto de Jesus e foi embora e não voltou, porque ele não teve a coragem de se desapegar das coisas transitórias. Aquele jovem devia ser rico, muito rico, porque diz que ele era rico. Devia ser detentor de grandes propriedades, mas ele não teve a coragem do desapego, de desapegar. E também ele levou muito ao pé da letra o que Jesus falou. Se Jesus estivesse aqui conosco hoje, encarnado, como ele estava lá na presença do jovem rico, e fizéssemos esta pergunta para ele, ele diria: vá, venda tudo e segue-me, e você terá um tesouro no céu. Veja bem, Jesus não quer que vendamos tudo o que nós temos, porque Jesus sabe que nós precisamos do material para podermos desenvolver o espiritual. Jesus quer que nós deixemos o supérfluo e olhemos para aqueles que estão desprovidos de tudo. Muitas vezes não precisa ser rico para a gente ser apegado. Muitas vezes, contando as nossas pacas, moedinhas, nós nos desencaminhamos e vamos procurar logo a porta larga, a porta do prazer, até com pacas, moedinhas. Então veja, entenda o que Jesus quis dizer com vai e venda tudo e terás um tesouro no céu. O tesouro no céu, que é a promessa de Jesus, é a sua paz de consciência, é essa felicidade que ele fala para nós no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas por que choramos? Choramos porque perdemos um emprego, choramos porque perdemos uma conta bancária, choramos porque perdemos um ente querido. Sim, choramos, só que ainda nós não entendemos que esse choro não vai nos trazer o consolo que Jesus promete no Sermão do Monte. Esse choro é superficial. Ah, mas eu perdi um ente querido. Não, você não perdeu um ente querido. Você apenas está desprovido da companhia dele por um tempo só. E nem tão desprovido assim, porque através do sonho e do desdobramento você encontra o seu ente querido, porque ninguém morre. Chorar por si de forma egoísta e frustrada não tem valor nenhum. Por isso, muitos choram sem consolação. O choro com valor é aquele que evoca um arrependimento sincero ante o erro cometido, não só com relação ao próximo, mas com relação à sua consciência perante Deus. Nesse sentido, chorar é ter saúde espiritual. Choram e serão consolados os que entenderam o sentido da dor, da tristeza, da aflição e do sofrimento como mecanismo educativos de alerta para o seu renascimento espiritual. Aquele que não aprende com os fatos desagradáveis forçam a consciência cósmica a reproduzi-los. Então veio o psiquiatra suíço Jung falar para nós: o que negas te submete e o que aceitas te transforma. É exatamente isso que nós estávamos conversando outro dia com o Eduardo, que nós conversamos ontem no nosso grupo de estudo. Por que sempre vai repetindo as mesmas coisas? Você fala assim, mas parece que eu já vivi isso e estou vivendo novamente. É porque aí não houve a aceitação. Veja o que o Jung fala: o que negas, você se submete, você fica submetido àquela prova, porque você não se libertou, você não perdoou o outro e não se perdoou.
Agora, o que você aceita, olha lá, você se transforma. O que é a transformação? É a libertação. Você liberta o outro, liberta você. E é por isso que muitas vezes nós ficamos na roda das encarnações muitos séculos, porque a gente ainda se submete ao outro. A gente não quer libertar o outro, e não libertando o outro, eu também me aprisiono, eu também fico preso naquele karma, naquele problema. Então eu jogo isso para a consciência cósmica, e a consciência cósmica vai sempre me devolvendo o que eu estou jogando, a minha falta de perdão, a minha falta de consentimento, a minha falta de consenso. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então veja bem, ser manso não significa ser covarde, não é no sentido pejorativo, quando a gente fala aquele ali é um manso, não é nesse sentido que Jesus nos fala. Jesus nos fala no sentido da bondade, da fé da pessoa, de Deus e na benignidade do universo, na bondade que você manda para o universo. O manso, ele tem uma bondade de coração, então ele envia para o universo a vibração do bem. Ele vive e leva paz em lugares de conflitos, aprendem a controlar suas emoções, e ele diz não à violência em qualquer situação. Ele não quer a violência, ele não aceita mais a violência. Ele aprendeu a viver em paz, ele trouxe a paz para dentro dele. Isso é o autoconhecimento, o autodescobrimento. Ele descobriu que ele é capaz de viver em paz com ele e com os outros e com os seres. É a aceitação da vontade de Deus. O pacificador, ele aceita a vontade de Deus, ele é resignado. Tem uma estatística muito interessante que Richard Simonetti, grande escritor e orador espírita, acho que todos aqui já leu algo ou já ouviu algo que ele fala, que ele escreve. Ele nos diz o seguinte, que 2% da população do planeta Terra são os escandalosos. Segundo os evangelhos, os escandalosos são aqueles que promovem o escândalo, a violência. 2% das pessoas encarnadas aqui no planeta Terra são os violentos. Essa violência divulgada que todos os dias nós tomamos conhecimento. Outros 2% são pessoas que já estão matriculadas nas lidas do Cristo. Ou seja, elas já entenderam que o irmão necessitado precisa do amor dela. Então, ou ela já está trabalhando num trabalho, já se candidatou para um trabalho voluntário, ou ela já está ajudando alguém lá, um vizinho que está precisando, está muito precisado, ou ela já está indo nos hospitais visitar os doentes, no asilo, numa creche, enfim, já se conscientizou que o amor cura todas as feridas da sua vida. Isso é negar-se a si mesmo, é esquecer um pouco dos seus problemas e olhar para o outro, mas descruzando os braços, fazendo alguma coisa. Então, 2% já estão lá encaminhados, trabalhando na lida do Cristo. Nós falamos já em 4%, né? E os outros 96%? Os outros 96% encarnados neste planeta, eles poderiam mudar a vibração do planeta agora, se eles, porém, despertassem. Eles são pessoas produtivas, trabalhadoras,
cuidam da sua saúde, da saúde dos seus familiares, do bem-estar seu e da família. São pessoas honestas que pagam as suas contas direitinho, só que eles não têm compromisso com a espiritualidade. O compromisso deles é com a televisão, com os amigos no barzinho. O compromisso deles, depois que saem do trabalho, é lazer, lazer, lazer. Se esses 96% dividisse um pouquinho o seu tempo de lazer, que nós estudamos no livro dos Espíritos, na lei do trabalho, que o lazer é muito importante para nós, assim como o sono é muito importante para nós. Mas se esses 96% dos quais Richard Simonetti nos fala, conseguisse dividir esse tempo do lazer nas lidas e trabalhar um pouco nas lidas do Cristo, a terra já estava sendo regenerada. Olha que estatística interessante, minha gente. Nós vamos muito devagar. Aí precisa que aconteça as grandes catástrofes para acordar aqueles que estão inconscientes. Precisa que venha a irmã Dor, como dizia o nosso querido Chico, para despertar as nossas consciências. Porque olhando o sofrimento do nosso irmão, olhando os problemas que nós temos no planeta Terra, não desperta. A pessoa fala assim: eu cumpri minha obrigação, eu trabalhei o dia todo, agora vou me jogar no sofá e vou assistir meu programa. Ah, Toninha, mas está errado eu fazer isso? Não, eu também gosto de fazer isso. Só que vamos dividir o nosso tempo. Você tem que ser um mordomo fiel do tempo que lhe foi confiado para você ficar no planeta Terra. E cuide bem do seu tempo, que você vai ter que prestar contas para a sua própria consciência. O que você fez da oportunidade do tempo que Deus te deu para você ficar aqui? Ser humilde, olha lá, vamos falar de humildade de novo, gente. Nós precisamos ouvir muito isso. Eu preciso ouvir muito. Jesus fala o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão é uma atitude de quem é pobre de espírito e de quem chora, aquele choro que precisa do consolo. É o ponto de vista que a pessoa faz de si mesmo, que se expressa de forma com que o cristão vê os outros. Os pacíficos e os pacificadores, eles já adquiriram a consciência pacífica. Ele tem a paz consigo, ele é coerente, ele tem a paz e a harmonia com o ambiente que ele vive. Olha que maravilha, se todos nós fôssemos pacíficos, nós não estávamos vivendo as escassezes que nós estamos vivendo hoje em dia. Não estamos vivendo escassez de água, é poluição para tudo quanto é lado. Olha aí, nós ainda não nos pacificamos para viver em harmonia com o ecossistema do planeta Terra. Então eles são pacientes. Eles já desenvolveram a paciência. E a paciência é a ciência da paz. Conquiste a sua paz, ou ela está dentro de você. Você está sentindo essa paz, ou você ainda não a conquistou. Procure se conhecer e veja se você traz pelo menos um pouco de paz dentro do seu coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Veja que ver Deus é entender sua bondade e a sua justiça, que está expressa, sua justiça está expressa nas suas leis naturais e imutáveis. É não estar escravizado a nada e a ninguém. O puro de coração, ele já se ajustou às leis de Deus e já está vivendo as leis de Deus. Este puro de coração não tem nada a ver com castidade.
O puro de coração, ele já entendeu o mecanismo do universo e as suas leis. E ele está vivendo. Por isso que ele vê Deus. Ele vê Deus em tudo. Em tudo que existe, ele vê Deus. É uma conquista do Espírito. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Nós falamos isso quase todo dia e às vezes, muitas vezes no dia, né? Mas o que é o misericordioso? Olha lá, ele sente o problema do outro no coração dele. Ele tem misericórdia pelo outro, porque ele sente na pele dele o problema. Quando nos vemos em posição de domínio ou superioridade, muitas vezes nós queremos tirar uma desforra, né? Falar, agora chegou minha vez. O misericordioso não. Ele dá a outra face, como nos ensinou o Mestre Jesus. Ou seja, ele mostra e coloca em prática o seu lado melhor. Misericórdia é uma disposição da alma de ser semelhante ao Cristo, encarar amigos, inimigos, desprezados, pecadores, aquele que a sociedade não quer saber. Encara todos com amor, com dó, com compaixão, com misericórdia. Perdão é o remédio melhor que faz um efeito. Ele tem indulgência, ele é indulgente. Aí entra a história do Chico. Nós gostamos de falar muito do Chico porque ele é uma grande referência para todos nós, né? O Chico foi convidado para ser condecorado com o título de cidadão de uma cidade, lá perto lá de onde ele morava, Pedro Leopoldo. Ele não, como ele não gosta de homenagens, ele ficou meio assim, receoso. E quando eu falo para ele, vá, não faça feio para esses amigos que querem te homenagear. Ele foi. E lá tinha todas as autoridades, né? Prefeito, delegados, vereadores. Fez a condecoração para ele, ele aceitou, foi tudo muito bem. Terminado a cerimônia, o prefeito fala para ele, Chico, nós temos 1 hora para ficar com você. Nós vamos levar você num ponto turístico da cidade. Aqui a cidade tem bastante pontos bonitos que você possa se divertir, se agraciar. Onde você gostaria de ir? Ele falou, na prisão. Na prisão? Eu gostaria de ir na prisão. O prefeito olhou para o delegado e falou, com você, ele quer ir na prisão. Bom, levou o Chico na prisão. Chegou na prisão, ele quis que abrisse as grades, porque ele quis cumprimentar os que estavam encarcerados. E ele pergunta para o delegado, quantos somos aqui? Quantos somos aqui? Esse é o misericordioso. Ele não julga ninguém. Ele não tem preconceito com ninguém. Ele tem a misericórdia. Ele se coloca no lugar do outro. Aí ele entra. Mas você tem certeza que você quer entrar lá dentro? Tenho. Abriu as grades e ele entrou. Cumprimentou todo mundo. Aí um puxou ele para o braço. Falou assim, Chico, eu estou muito triste aqui. Por que, meu irmão? Porque eu perdi minha identidade. Lá fora eu era o fulano de tal, aqui eu sou um número. O Chico fala para ele, não liga não, meu irmão, eu estou na mesma condição sua. Eu tenho o número de CPF, de RG, da minha aposentadoria. Eu também lá fora sou um número, meu filho. Não liga não, lá fora também eu sou um número. Então, gente, é só para ilustrar a misericórdia. Chico já tinha desenvolvido a misericórdia no seu coração. E nós, há quantas anos essa virtude tão maravilhosa, né? Como está no nosso coração? Aqui nós vamos fazer uma rápida análise do psiquiatra Jung, suíço, que ele foi uma pessoa muito ligada à religião.
religiosidade, não a religião, a religiosidade. Até porque os pais dele o pai dele era presbítero, eles eram protestantes, e ele não se ligava à religião, ele se ligava ao conteúdo, à religiosidade. Então ele faz aqui uma análise à luz das bem-aventuranças, à luz da psicologia. A primeira, que é a base de tudo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então ele fala assim: descubram que o reino do céu está dentro de você. Mas se você não se conhecer, se você não saber quem realmente você é, vocês vão viver na pobreza e serão sempre pobres e miseráveis. A segunda, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, se você chora, é por alguma falta, por um vazio interior, por uma frustração de um desejo não realizado. E você vai precisar projetar toda essa culpa, essa mágoa, trazer para fora do seu interior, para trabalhar essa mágoa e esse choro. Terceiro, bem-aventurado os mansos, Para que haja mansidão, preciso ser consciente que eu sou um miserável de espírito. Eu sou muito pobre quanto ao espírito. Eu preciso muito de Deus. E eu tenho que lamentar as minhas imperfeições, mas só lamentar não, trazer a consciência, o que está lá no meu inconsciente me machucando, me magoando, me fazendo infeliz, e também do inconsciente coletivo, porque é uma troca, da nossa psique do interior para o exterior. A gente absorve todo o inconsciente coletivo. Então nós temos que trabalhar os dois, nós e o que recebemos a influência de fora. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque são saciados. Então aqui vamos citar uma parte do Evangelho. Antes de você fazer alguma oferta, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e principalmente com você mesmo. Olha lá. Realizações do ego que busca com fome essa reconciliação, a justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real necessidade do teu interior. Então a gente precisa buscar a nossa reconciliação conosco e com as pessoas. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, É a disposição do perdão. Só perdoa quem já é capaz de perdoar-se. Se você é misericordioso, você acaba recebendo misericórdia no seu íntimo, porque eu recebo do inconsciente coletivo aquilo que eu dou. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. É a consciência do que é essencial. O que é essencial na sua vida? O que você eleger como essencial, você precisa desenvolver e praticar. Você elegeu que o amor, caridade, é essencial na sua vida? Então sinta esse amor, mas viva esse amor, pratique. É a pureza de coração. 7. Bem-aventurados pacificadores. Os pacificadores, eles buscam o equilíbrio, a coluna do meio. Nós já aprendemos a equilibrar as nossas emoções? Os nossos sentimentos? Já aprendemos a lidar com eles? Então aqui o Jung está falando para nós, o papel apropriado de você é mediar entre as partes oponentes aos conflitos intrapsíquicos internos. Procure sempre o equilíbrio. Por isso que nos filmes, no nosso lar,
e aqui é sempre falado nesta casa, quando você está no momento da explosão, da sua ira, respire fundo, coloque um pouco de água na boca e busque equilibrar-se com o seu eu, para que você não estrague o inconsciente coletivo. 8. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Então aqui ele fala assim, que deles é o reino do céu. Ele fala que é a prática do servir desinteressado, se ligar ao essencial. Novamente, veja o que é essencial para você e se ligue e pratique, que é o mais importante. Jung nos mostra, através desta correlação entre os ensinamentos de Jesus e a psique humana, que o principal ponto das bem-aventuranças, entendidas psicologicamente, é a exaltação do ego não inflado. É um ego humilde. Então, é o seu eu humilde, não inflado. O que nós acabamos de falar agora. Agora nós vamos falar um pouquinho da doutrina espírita. Kardec, ao compilar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi bastante inspirado pelo plano espiritual para colocar antes das bem-aventuranças os 4 primeiros capítulos. Nós vamos falar bem rapidinho. Esse é a base para nós entendermos e começar a praticar as bem-aventuranças. São os 4 pilares. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Veja que o Espiritismo é continuidade. Primeira revelação, a segunda revelação, continuidade. A terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, é continuidade. Nós temos que entender o seguinte: o Espiritismo não veio brigar com ninguém. Não queremos briga, não queremos divisões. Nós queremos união, queremos dar as mãos. O Espiritismo, ele não veio destruir a lei. As leis mudam conforme as necessidades nossas, conforme a nossa evolução. E Kardec também fala que tem um traço de união entre a ciência e a religião. E esse traço de união que vai derrotar o materialismo é a fé juntamente com a razão. Quando os materialistas descobrirem as leis que regem o mundo espiritual e as relações com o mundo físico. O segundo capítulo trata do meu reino não é deste mundo. E a última mensagem desse capítulo é ditada por uma rainha, e aqui ela tinha muitos poderes. Chegando no plano espiritual, ela percebeu que muitos súditos ocupavam posições muito melhor do que a dela. Então nós temos que entender que nós temos apenas um rei, um soberano, que detém todas as qualidades morais e intelectuais para nos dirigir, que é Jesus. A realeza moral nossa é Jesus. Lembra da conversa que ele teve com Pilatos quando ele foi preso? Pilatos pergunta para Jesus: você é rei? Tu és rei? Ele falou assim: sim, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Terceiro parâmetro: há muitas moradas na casa do meu pai. Na época de Jesus, não tínhamos 10% da capacidade de entendimento de astronomia. Só na nossa galáxia sabemos hoje que tem 10 bilhões de sóis iguais ao nosso. Então aí vem a pergunta: qual a sua identidade? Você é brasileiro? Sim, por hora nós somos brasileiros. Você é terráqueo? Sim, por hora nós somos terráqueos. Mas na realidade nós somos um ser cósmico, viajores do universo. Então eu não sou brasileira, eu estou brasileira, né? Eu não sou terráquea, eu estou terráquea.
Eu sou um cidadão, uma cidadã do universo, por ora encarnada no corpo de mulher no planeta Terra. É isso que nós precisamos entender. Olha lá. O mesmo código moral que nos rege aqui vigora em qualquer galáxia no universo infinito. Portanto, a nossa religião é a religião cósmica do amor e da sabedoria. E o quarto pilar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Evangelho vem nos falar do Espírito imortal e da continuidade da nossa vida através das reencarnações. Não perdemos ninguém. Os que se amam, se buscam, nunca ficam longe. Muito embora nós não percebemos, mas o normal seria percebermos. Mas a nossa sensibilidade é muito pequena, nós não percebemos ainda. Aliás, há muitos espíritos que chegam até nós que já desencarnaram e que ainda não perceberam. Cristo Consolador é a essência do Espiritismo. Lá fora da caridade, do amor, caridade, não há salvação. Veja a figura de Jesus, analisa a figura de Jesus. Ele trouxe o consolo para nós, né? Ele nos trouxe as aquisições eternas, das quais são nossas, que nós não perdemos. Ele desceu até nós, morreu em sacrifício para deixar a mensagem consoladora. Por isso nós temos que entender e agradecer que temos um irmão mais velho, mas esse irmão é mais velho mesmo. Ele já é Cristo, está ao nosso lado há bilhões de anos. Nada que nós já passamos e que nós vamos passar, que ele não tenha vivido, sentido, experienciado. Seus olhos doces, bondosos, consoladores, refletiam suavemente a luz do seu espírito. Essa luz que os homens não podiam suportar, cegando Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Seus pés andavam pela Galileia, pela Samaria, por tantos lugares, sem reclamar de dor, de cansaço, e socorria os aflitos, levando os ensinamentos. Como é que eu cultivo essas bem-aventuranças que o Cristo trouxe para nós? Descruzando meu braço, saindo do meu conforto, tendo compromisso com a vida e com Jesus. É assim que eu vou cultivar e procurar viver as bem-aventuranças, cooperando, sendo fraterno, percebendo aonde está precisando do meu auxílio, onde eu posso ser útil. Bem-aventurados que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. E nós que nos propomos a trabalhar nas vidas do Cristo, nunca estaremos sozinhos. Aqueles espíritos que já conquistaram a bem-aventuranças, que já são felizes por amar, por adotar o amor, caridade como sua meta, estão sempre junto conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando o caminho, mostrando onde nós podemos ser útil, como podemos desenvolver e usar os nossos talentos a favor dos nossos irmãos menos favorecidos do que nós. Deus é amor, Deus corrigirá todos os erros, mas Ele é paciente
Ele é misericordioso, não vai se perder nenhum espírito, todos se aperfeiçoará, chegarão à perfeição, mas Deus não usa a violência, Deus usa o amor e caridade, Deus usa a misericórdia. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Mateus capítulo 7. Essa rocha da qual Jesus fala aqui, essa rocha é Ele próprio, é esse Espírito que nos trouxe a sustentação da nossa evolução e do nosso desenvolvimento espiritual. Gandhi é hinduísta, é a religião oficial da Índia, com mais de 7 bilhões de adeptos. Ele não é cristão, mas olha o que ele fala. Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Bom para nós, né, ouvir isso, né? Mahatma Gandhi, que era hinduísta, tinha razão quando disse que se dos ensinamentos do Cristo se perdessem tudo, ficasse só os extratos do Sermão do Monte, teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos muito bem com a sociedade, para a nossa sociedade estar pautada no amor. Bem-aventurado, muitos felizes, aqueles que leem, ouvem e que guardam essas coisas no seu coração. Até agora nós falamos de Jesus. Vocês ouviram as palavras de Jesus, os ensinamentos dele. Agora nós vamos sentir um pouquinho Jesus. Então eu coloquei uma poesia aqui da Elizabeth Lacerda, e que vamos ver se a gente coloca, e eu vou lendo para vocês, porque lá atrás acho que as letras vão ficar muito miúdas. Seguir com Jesus, poesia de Elizabeth Lacerda. Seguir com Jesus é descê-lo da cruz e percebê-lo ao nosso lado. É colocá-lo diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. É recebê-lo em nossa vida, como a terra recebe o sol a cada amanhecer. Seguir com Jesus é não permitir que se instalem em nós ódios e rancores. É não semear a discórdia, é promover a paz. É caminhar com Ele por montes, aldeias, desertos e mares. É não nos deixarmos ser tocados pela doçura do seu amor, pela candura do seu olhar, pela bondade do seu coração. Seguir com Jesus é não ter medo da noite escura. É esperar em Deus, é confiar em dias melhores, é não desistir da luta do dia a dia. É andar com a fronte erguida, mesmo que ultrajados. É oferecer a face que não foi agredida para que o outro se sustente no nosso sorriso e caminhe em paz. É abraçar a dor como oportunidade de crescimento. É sentir a alegria mesmo que
o céu nos pareça tão distante. Seguir com Jesus é ser manso, paciente, obediente e resignado. É ter coragem de estender a mão ao nosso algoz. É não se sentir ofendido, compreendendo o agressor. Seguir com Jesus é relembrar a manjedoura humilde que o recebeu. É deixá-lo entrar no nosso lar. É sentir a sua mão a nos afagar quando feridos. É sentir o seu olhar, compreendendo nossas imperfeições. É amar, amar e amar infinitamente. Seguir com Jesus é não ter vergonha de recomeçar e refazer tudo de novo, quantas vezes forem necessárias. É ter a consciência tranquila do dever cumprido. É nos deixarmos inebriar pela mais doce presença que há. Ah, Mestre Jesus, quero seguir com o Senhor. Abraça-me. Muitas boas aventuranças para todos vocês. Muito obrigada.